Bem-vindos ao Psicanálise em Informação, meu nome é Tatiane e hoje a nossa aula será sobre o complexo de Édipo. Para quem assistiu à aula anterior sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, vai lembrar que na fase fálica ocorre o complexo de Édipo e, consequentemente, depois a castração. Para início, sobre o que iremos falar? Iremos falar sobre o complexo de Édipo e a castração, que ocorre justamente na fase fálica. Mas antes de falar sobre o complexo de Édipo, é importante deixar claro que Freud utiliza esse mito para falar sobre o que ocorre de forma universal com os seres humanos durante a fase fálica, que seria uma coisa que todo mundo enfrenta durante essa fase do desenvolvimento psicossexual. Freud, em Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, escrito em 1905, fala sobre o menino que desenvolve sentimentos amorosos pela mãe e vê o pai como um rival. Já no caso da menina, o desejo é direcionado ao pai, com os sentimentos conflitantes em relação à mãe por ela ser castrada. É importante entender que esse desejo amoroso não é ato sexual propriamente dito como muitas pessoas encaram. Esse desejo amoroso é relacionado que a criança ela se dá conta que existe um outro que disputa a atenção do objeto de amor. Então imagina a mãe, aí tem um menino. De repente, esse menino vê que a mãe direciona o seu olhar para um outro que não é ele. Ele se sente ameaçado porque tem um outro que a mãe se interessa além dele. E ele quer a mãe só para ele. Então não é no sentido sexual, mas no sentido de conexão. Tem uma questão emocional envolvida de querer uma pessoa só para mim. Isso acontece até nas amizades. Você tem uma amizade, vem um outro amigo, não, mas eu quero que seja só para mim. Seria tipo isso, não tem relação com o ato sexual, mas não querer dividir com o outro, eu quero só para mim. Prosseguindo, na teoria freudiana, a mãe é vista como a primeira figura de amor da criança. Ela representa o objeto do desejo inicial e o relacionamento com ela molda as futuras relações amorosas do indivíduo. Na sociedade, isso reflete a importância do papel materno na formação dos vínculos afetivos e na educação inicial da criança. No caso do pai, ele se trata da figura de autoridade que introduz a criança ao mundo das leis e regras sociais. Ele é visto como o agente da castração, sendo crucial na introdução da criança à realidade externa e à aceitação das normas culturais e morais. A mãe é considerada o primeiro objeto de amor. E a criança ela se sente conectada e a princípio ela nem percebe que ela é separada da mãe. Na verdade, a criança ela não tem noção de si e dos outros a princípio. Ela não se percebe separada dos outros e nem da mãe. E aí o que acontece? Depois ela vai percebendo que ela é separada, que ela é diferente. Vai surgindo a alteridade, esse outro é diferente de mim. Então o que acontece? Ocorre a alteridade, a criança começa a se perceber diferente do outro, principalmente da mãe. E aí ela percebe que a mãe direciona o seu olhar para outras coisas. E não necessariamente precisa ser o pai, pode ser o trabalho, pode ser coisas que afastem a mãe da criança, e a criança não quer se afastar, ela não quer esse rompimento, essa desconexão, esse desligamento. Então, é aí que vai surgindo essa fase fálica, que seria o complexo de Édipo. Então, é importante entender que, no início da vida, o bebê não distingue claramente entre si e o mundo externo, particularmente entre si e a figura materna. Para o bebê, a mãe não é um outro, no sentido completo, mas uma extensão do próprio ser, uma fonte de satisfação das necessidades. Nesse estágio, o conceito de alteridade ainda não está plenamente desenvolvido. Nesse momento ainda não surge a alteridade.
Depois, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela passa a reconhecer que a mãe é uma entidade separada com desejos e vontades próprias. Esse reconhecimento é o primeiro passo na constituição do eu, em contraste com o outro. Esse processo de diferenciação é essencialmente a emergência do eu em oposição ao não eu, onde o não eu começa a ser identificado como a mãe e posteriormente outras figuras externas. Então, quando a criança começa a ter essa fase da alteridade, reconhecer que existe um outro, a criança não deseja perder a mãe, não deseja perder esse objeto e ela tenta chamar a atenção da mãe de diversas formas, porque ela quer a mãe para ela. Só que antes da emergência da rivalidade, que caracteriza o complexo de Édipo, a relação da criança com a figura materna pode ser vista como uma tentativa de sedução no sentido amplo, onde a criança busca conquistar e manter o amor e a atenção da mãe. Essa sedução não deve ser entendida de forma sexualizada, mas como um esforço para garantir a presença e a resposta da mãe, o que é fundamental para o sentimento de segurança da criança. A mãe, nesse contexto, é o primeiro outro que a criança reconhece como separado, e seu desejo de atrair e manter o afeto materno é uma das forças motivadoras do desenvolvimento psíquico inicial. A partir dessa relação, a criança começa a formar um senso de si mesma como um ser separado, mas também em relação ao desejo do outro, que nesse caso é o desejo da mãe. Quando a criança ela se percebe separada, ela começa a prestar atenção no desejo da mãe, ela tenta ser o que a mãe deseja. Então, o que ocorre? Essa fase do complexo de Édipo, que ocorre na fase fálica, que a criança começa a ver que tem também a função paterna, a figura paterna, e que esse outro barra os limites, e que esse outro impõe limites, que vai barrando ela de ter o seu objeto de amor, ela vai se inserindo nas normas sociais e culturais. Ou seja, em outras aulas falamos sobre o supereu. Então o supereu ele também vai ocorrendo também de acordo com a inserção da criança nessas normas, nesses limites. Então a criança, a princípio, ela não quer se separar da mãe, mas ela é obrigada, de certa forma, a se separar. Ela acaba aceitando esse limite, isso levando em consideração o que ocorre na estrutura psíquica neurótica, a aceitação da falta, do limite e da perda. A criança ela vai aceitando as normas sociais e culturais impostas pela figura paterna, que no caso vai dando origem à formação do supereu, que falamos em outra aula. E o que seria o supereu, resumindo aqui? O supereu é, em grande parte, formado a partir da identificação com o pai ou com as figuras de autoridade. E é através dessa identificação que a criança internaliza as proibições e os valores que regem o comportamento social. O pai, portanto, assume um papel crucial no desenvolvimento da capacidade da criança de lidar com a alteridade de forma madura e socialmente aceitável. No caso, então, da fase fálica, que ocorre o complexo de Édipo, a princípio o menino, se formos falar do menino em relação à sua mãe, o que ocorre? Ele não deseja abrir mão da mãe, mas também ele não quer ser castrado pelo pai. Então, segundo Freud, embora a rivalidade entre a criança e o pai seja uma parte fundamental do complexo de Édipo, ela surge em um segundo momento, após a criança ter estabelecido uma relação de alteridade com a mãe. A figura paterna, ao impor limites e representar a lei, provoca uma reorientação do desejo da criança, que deve renunciar ao desejo de possuir a mãe e, em vez disso, identificar-se com o pai, adotando os valores e regras que ele representa. Assim, o eu é moldado não apenas pela relação inicial com a mãe, mas também pela intervenção do pai, que ajuda a criança a navegar a complexa dinâmica de desejo, identificação e renúncia.
O resultado é a formação de uma identidade que é capaz de reconhecer e respeitar a alteridade, não apenas como uma fonte de rivalidade, mas como uma base para a construção de relações sociais maduras. Isso seria o complexo de Édipo em relação ao menino. E na menina, como ocorre o complexo de Édipo? A angústia de castração se manifesta de forma mais intensa durante o estágio fálico, que ocorre entre os 3 e 5 anos de idade, segundo Freud. Nesse período, a criança começa a desenvolver uma consciência de sua própria sexualidade e das diferenças sexuais entre os gêneros. Para os meninos, o pênis se torna um símbolo central de poder e identidade, e o medo de perdê-lo assume um papel fundamental em sua psique. A angústia de castração surge como uma reação ao desejo edípico pela mãe e a percepção do pai como uma figura ameaçadora que pode punir esse desejo. No caso das meninas, Freud postulou que a angústia de castração assume uma forma diferente. Em vez de temerem a perda de algo que já possuem, as meninas percebem a ausência de um pênis como uma falta. Isso leva ao conceito de inveja do pênis, que para Freud explicava o desenvolvimento de uma dinâmica edípica distinta, na qual a menina se volta para o pai como objeto de desejo, ao mesmo tempo em que se identifica com a mãe. A resolução desse conflito para Freud ocorre quando a menina aceita a falta e se identifica com o papel feminino na sociedade, preparando o terreno para a formação do superego. Então o menino abre mão da mãe para não ser castrado, tem medo de ser castrado pelo pai. E a menina, ela entra na castração, ela aceita ser castrada porque ela vê que o pai, ele possui, no caso o falo, em outras teorias, no caso de Lacan, possui o falo e ela aceita, então, porque por ele ter e ela desejar aquilo, ela prefere se identificar com a mãe, ser castrada igual a mãe, por conta do desejo que ela desenvolve por quem tem o falo. Então, mais ou menos seria isso, o complexo de Édipo. É importante entender que nas relações pessoais futuras, é importante entender que o complexo de Édipo é composto por 3 elementos: a pessoa, o objeto de amor e aquilo que, de certa forma, me impede de ter o objeto de amor. E isso não necessariamente precisa ser uma pessoa. Então imagina que a criança, durante sua infância, ela tinha a mãe e a mãe vivia trabalhando, vivia completamente ausente. E essa criança queria estar perto dessa mãe, a mãe sempre distante, não dava atenção. Pode ser que na fase adulta ela pode se relacionar com pessoas que estão sempre indisponíveis, sempre ocupadas, distantes, inacessíveis. Então, qual a importância de saber sobre o complexo de Édipo para atuar no set analítico, ouvindo a fala, ouvindo o discurso do analisando? Porque provavelmente o analisando ele vai repetir padrões de comportamento, padrões de relacionamento, tanto afetivos, ou amizades, ou profissionais. Ele tende a sempre repetir um padrão, sempre um comportamento muito parecido, por conta que ele tem uma visão de objeto de amor, ele continua reproduzindo, às vezes de forma inconsciente não percebe. E às vezes ele vai falar, caramba, todas as pessoas que eu me relaciono não me valorizam. Ah, todas as pessoas que me relacionam são pessoas frias. Agora a questão é, ele sempre se relaciona com pessoas frias porque todas as pessoas são frias ou ele inconscientemente só escolhe pessoas frias? Às vezes vai ter pessoas incrivelmente carinhosas, presentes, só que às vezes ele não vai nem se atrair porque isso não remete a uma experiência passada. Então, de forma inconsciente, tendemos a buscar coisas semelhantes da nossa vida durante a infância. Então, é como se a gente se atraísse por aquilo que já é conhecido, de forma inconsciente. A pessoa não faz isso de forma consciente. Gosto de relacionamentos que me causam sofrimento. A pessoa não vai perceber isso,
que é de forma consciente, vai ser de forma inconsciente. É como se ela quisesse lutar para ter aquele objeto de amor. Então, se a pessoa ela é carinhosa, ela é presente, que não é uma coisa que ela vivenciou na infância, provavelmente ela vai estranhar isso. Provavelmente ela não vai sentir aquele desejo, porque não é assim que ela aprendeu. Isso remete às outras aulas anteriores sobre a libido, sobre a pulsão, sobre as fases do desenvolvimento psíquico-sexual e como a pessoa resolve esses conflitos psíquicos. É como se a pessoa aprendesse a funcionar daquela forma, direcionar sua libido e suas pulsões de forma específica. Então, na fase fálica, que ocorre o complexo de Édipo, é como se a pessoa aprendesse a direcionar sua libido, sua pulsão de forma específica. Ela aprende que aquilo ali é amor, que é assim que funciona, e provavelmente ela vai repetir muito isso, até ela entender esses padrões inconscientes de comportamento. Então a análise é importante justamente também para questionar esses comportamentos repetitivos que a pessoa ela não percebe que está fazendo. Mas quem está ouvindo, no caso o psicanalista, que está ouvindo o discurso do analisando o paciente, vai perceber esse padrão de comportamento, que sempre a pessoa repete, sempre a pessoa busca pessoas parecidas, sempre ela descreve as pessoas de forma muito parecida também, que nem sempre a pessoa vai ser exatamente aquilo, mas é como se ela enxergasse as pessoas e interpretasse daquela forma. Então, é muito importante saber sobre o complexo de Édipo na fase fálica, castração, para entender o porquê que a pessoa ela repete tanto, por que ela costuma repetir tanto o comportamento, porque ela aprendeu e ela identificou o objeto de amor de uma forma específica durante essa fase do desenvolvimento, na fase fálica, que ocorre o complexo de Édipo e a castração. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site. Lá vocês poderão conferir todos os artigos que falam sobre essa aula, sobre complexo de Édipo, castração, libido, pulsão, fases do desenvolvimento psicossexual. E no final dos posts também tem as sugestões de escritos de Freud que falam sobre todos esses temas. E se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou entrar em contato pelo WhatsApp. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.